E no vídeo de hoje nós vamos comparar dois smartphones que levam o nome Pro no nome. Pois é, eu estou falando do Poco X3 Pro versus o Redmi Note 10 Pro. Esse comparativo foi muito pedido. Por quê? Porque justamente por isso. Os dois têm esse nome Pro e dá a entender que é um aparelho topado, velho, arretado, caceteiro. Mas a dúvida que fica é, qual dos dois é mais Pro? Então roda a vinheta e vamos descobrir. Se você me perguntar o porquê que eles levam esse nome Pro, eu respondo o seguinte: o X3 Pro é Pro por conta do processador e o Redmi Note 10 Pro é Pro por causa da câmera principal. Mas vamos colocar eles lado a lado para eu explicar melhor para vocês. Olha só, pessoal, estou aqui com os dois aparelhos. Se a gente vai falar de tela, é o seguinte: os dois têm telas extremamente rápidas, telas de 120 Hz, que eu sempre explico para vocês, né, gente? É o tanto de informação que ele consegue nos mostrar por segundo, no caso, até 120 informações por segundo. Isso é muito legal. Só que tem uma diferença muito grande entre os dois, que é a tecnologia dessas telas. A tela do Redmi Note 10 Pro é uma tela AMOLED, cara. Isso quer dizer que ela tem um nível de brilho muito alto, um nível de brilho bem alto e cores extremamente vivas, né? Deixa eu baixar o brilho aqui, senão fica ruim na câmera. Já o Poco X3 Pro, ele tem uma tela IPS, que também tem um nível de brilho bom, muito bom, só que as cores não conseguem atingir basicamente as cores aí que a gente tem no Redmi Note 10. Então, nesse quesito, o Redmi Note 10, ao meu ver, se sai melhor, porque ele consegue entregar cores muito mais bonitas. Ei, Jaziel, mas em termos de tamanho, macho, tem muita diferença entre eles? Não. Basicamente o mesmo tamanho, 6,67 polegadas nos dois, tá? As duas telas têm o mesmo tamanho. São telas boas, tá, gente? Repito, telas muito boas. O que muda é realmente a tecnologia que faz com que o Note 10 Pro tenha cores mais fortes. Mas deixa eu colocar eles um pouquinho de lado aqui para mostrar para vocês o que é que vem dentro da caixa, tá, gente? A Xiaomi sempre gosta de mandar ali aquele kitzinho padrão, né? Que eu particularmente acho ok, né? Acho legal, que é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É capinha, a capinha importantíssimo, ó, tá vendo aqui? A capinha, vem a capinha nos dois, tá? Nos dois. Vem também, olha só, um carregador bem potente, um carregador de 33 watts de potência, o que não dá para reclamar. É um carregador extremamente rápido que vai conseguir carregar os dois muito rápido. É basicamente o mesmo kit nos dois, tá, gente? 33 watts nos dois e cabo USB-C também nos dois. Para quem tá lá e perguntar, Jaziel, vem fone de ouvido? Não, não vem. A Xiaomi não tem costume de colocar fone de ouvido dentro da caixa. Então, já vai tirando o cavalinho da chuva, porque não vai vir, se você comprar, não vai vir fone de ouvido. Ei, Raziel, por falar em comprar, macho, onde é que eu compro com segurança? Eu quero saber onde é que eu compro com segurança para eu não estar levando golpe por aí. Pois tá bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição para os dois aparelhos. Ah, Raziel, eu gostei mais do 10 Pro. Pronto, beleza, vai ter links na descrição. Ah, não, rapaz, o Poco X3 Pro parece que para mim é melhor. Beleza, então vai ter link para ele também na descrição e você pode comprar sem medo nenhum, porque tem toda ali a segurança de uma loja realmente top, que inclusive pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Bom demais, né? Agora, quando o assunto é a construção, eu particularmente, eu acho o Note 10 Pro muito mais bonito. Eu confesso, é uma questão muito pessoal isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Aproveitando, já coloque aí nos comentários qual você acha mais bonito. Eu volto a falar, eu acho o 10 Pro mais bonito do que o Poco X3 Pro. Claro que os dois estão sem capinha, quando bota a capinha, aí né, se não for uma capinha transparente, aí não dá nem para perceber muito essas diferenças. Quer dizer, dá para perceber por causa da disposição das câmeras, né? O catombão aqui e esse tem o catombão nesse outro sentido, que a gente vai testar essas câmeras. Vou botar lado a lado para vocês verem quem se sai melhor, tá? Aqui nós temos uma câmera de 108 megapixels, é bruta, mas será que faz muita diferença para essa daqui? Vamos descobrir já já, tá? Já em termos de conexões, olha só, gente, temos entrada para fone de ouvido aqui, USB, isso é o Poco X3 Pro, tá? Ó, fone de ouvido, carregador,
microfone, saída de áudio. Na parte superior nós temos o que? Saída de áudio também, ele sai som por aqui. Microfone infravermelho para você sair por aí aloprando, desligando a TV, aumentando o volume, mudando de canal. Né? É um controle remoto universal, onde você pode controlar ar-condicionado e tudo mais. E o som, como eu falei, é estéreo, sai som em cima e embaixo, isso é muito bom, tá? Já aqui no Note 10 Pro nós temos fone de ouvido em cima, saída de áudio, microfone, infravermelho também, dá para controlar tudo por aqui. Temos microfone aqui, conexão USB-C e saída de som, porque também ele é estéreo e ele é um aparelho mais esbelto, né? Como vocês podem ver, ó, é mais fininho, é um aparelho, na minha visão, mais bonito, como eu já falei, e mais premium. Ele tem um aspecto mais de aparelho mais premium, tá, gente? E os dois têm um catombão do tamanho do jumento aqui, olha. Tu é doido, rapaz, olha. É bicatombo grande da pega, macho. Pra você que é preocupado aí em termos de molhar o celular, se liga. Os dois têm proteção IP53, o que quer dizer que não é para molhar. Mas se por algum acaso levar uma chuvinha de leve, dar aquela batidinha de água, aquela coisa, não é para danificar, não é para dar defeito, não é recomendado molhar, tá, gente? É uma proteção bem simplesinha, mas que ajuda bastante, dependendo do tipo aí, né, de água, de líquido que cai neles. Ei, Gisel, e o tal do NFC, bicho? Aquele negócio lá, aquela conexão lá, que é só encostar, não sei o que. Os dois tem? Tem sim. Se você gosta de usar NFC, não se preocupa com isso, porque os dois têm a conexão NFC. Ah, e deixa eu mostrar para vocês. Os dois têm o leitor de digital no botão de ligar e desligar, tá? E os botões de volume aqui, ó. Então, os dois vai desbloquear, ó. Deixa eu bloquear aqui, ó. Botei, desbloqueou. Mais uma vez. Botei, desbloqueou. Você vê que o Poco X3 Pro ele é mais rápido muito por conta do processador. Que inclusive esse é um ponto muito diferente de um para o outro, né? A questão do processador, que eu vou explicar e vou mostrar para vocês agora a diferença de desempenho de um para o outro. Antes eu quero pedir só um favor rapidinho para você. Verifique se você está inscrito no canal, vá, verifique. Já tá? Oh, coisa boa, rapaz. Quem não... Olha, rapaz, tem uns filhos de uma égua aí que não estão inscritos não. Homem, pelo amor de Deus, se inscreva, vá. Se inscreva aí, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo também. Todo mundo clica no gostei. E vamos lá. Vamos descobrir agora se tem muita diferença no desempenho de um para o outro. Olha só, pessoal, se liga. Deixa eu mostrar para vocês o sistema operacional, para vocês verem que os dois estão atualizados. Ó, aqui, pá, entrei. Lembrando que, ó, a versão do meu Poco X3 Pro é a versão de 256 GB de armazenamento interno. É memória até mané chegar da lenha. E aqui nós temos a versão de 128 GB, tá? O Android é o Android 11 nos dois, ó, Android 11 nos dois. Isso é legal, tá atualizado. E aqui em todas as especificações ele vai mostrar 6 GB de RAM aqui, 8 GB de RAM no X3 Pro. Temos a questão do processador, que a velocidade máxima dele é de 2.3 e aqui é de 2.96, né? Você por aí você já vê que o bicho é como se fosse um carro, né? Um carro 2.3 e o outro um carro quase 3.0. Segura, mas se liga aí. Deixa eu fechar tudo, vou fechar todos os aplicativos, tudo fechadinho. Vou abrir aqui o Game Turbo nos dois. Cadê o Game Turbo aqui? O Game Turbo aqui e cadê o daqui? Peraí, achei, ó. 1, 2, 3 e pô, cliquei. Se liga, vamos ver se essa diferença é tão gritante assim. Você já viu que ele abriu primeiro, né? Aqui o Poco X3 Pro. Vamos procurar um joguinho que eu gosto, o COD. Você vê que tem Fortnite nos dois, tá? Ó, instalei Fortnite nos dois, por quê? Porque é compatível, tá? É compatível, mas os dois só rodam a 30 FPS. Então, não é aquela experiência incrível como vai acontecer aqui, ó. Olha só, vamos lá. Pô, cliquei. Pronto, agora vamos ver quem vai abrir primeiro. Lembrando, gente, que esse negócio de, o meu abriu 5 segundos antes, 3 segundos antes, isso não vale de nada, tá? Isso não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar são os gráficos que ele suporta rodar, né? E se roda sem engasgo, essas coisas. Lembrando, gente, que o processador do X3 Pro é o já abriu, tá vendo, ó? É o Snapdragon 860. É um processador arretado, tá, gente? É da linha 800, mas focado em aparelhos custo-benefício. Já o processador do Note 10 Pro é o Snapdragon 732, ó. Abriu agora, tá vendo? 732G, que também é um processador arretado, mas já é mais antigo e já é um processador mais simples, tá, gente? Focado realmente em aparelhos já, digamos, menos premium, assim, menos focado em desempenho. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a diferença real
Não é a diferença real que eu digo, não é esse negócio de abrir o primeiro. Não, não é isso, é isso aqui. Os jogos, quando ele percebe, né, que o processador aguenta mesmo pancada, aguenta rodar em alta resolução, eles liberam outras opções, como é o caso aqui do X3 Pro. Tá vendo aqui que o COD libera o Ultra? Tá vendo, ó? Ultra, rapaz. Quer dizer que ele vai rodar a 90 FPS. E eu testei, tá, gente? Ele roda a 70, 80, já chegando ali a 90 FPS. Dá uma sensação gostosa aí de quando o cara tá jogando. Já aqui, o 732, que é o processador dele, do Redmi Note 10 Pro, só libera até o máximo, tá? Libera até aqui. Aí você diz, e é ruim, Gesiel? No máximo é ruim? Não, não é ruim de jeito nenhum. Você vai rodar muito bem, você vai ter uma experiência muito boa. Só que ele vai travar, ele vai rodar ali, pelo menos na minha experiência, nos testes, enquanto eu estou, até eu gravar esse vídeo, os testes que eu fiz é que ele trava lá no 60, ele não passa de 60 FPS, sendo que a tela é de 120, então ele tem muito mais potencial para rodar. E o X3 Pro não trava nos 60, ele consegue passar porque ele libera mais uma opção de quadros lá, que vocês viram nas configurações. Então você vai ter uma experiência bem melhor no que se diz respeito a jogos no X3 Pro. Então, meu amigo, se o seu foco é jogo, já clica no link na descrição e vai de X3 Pro. Ah, Gesiel, não jogo não, bicho. Eu jogo o jogo da cobrinha, eu jogo Subway Surf, aquele jogo de o caminho vai correndo, pula no trem, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Pronto, se seu foco é esse aí, cara, fica de boa. Qualquer um dos dois vai rodar com os pés nas costas. Em termos de bateria, é quase a mesma coisa também. Temos 5.020 mAh no Note 10 Pro e temos 5.160 no X3 Pro. Então, como vocês podem ver, não é uma diferença tão grande, né? O que vai dizer mesmo quem vai gastar mais bateria é aí a questão do sistema operacional, né? A otimização, a tela também influencia. Então, podemos dizer que eles têm basicamente ali a mesma bateria. Agora, quando o assunto é câmera, égua, aí o bicho muda. Será que muda? Será que muda? Por quê? Vou abrir aqui os aplicativos de câmera. Lembrando, gente, que a câmera principal do Note 10 Pro é de 108 megapixels. Já a câmera principal do X3 Pro é de 48. Aí você diz, se lascou todinho, o X3 Pro vai levar uma peia, rapaz. Olha, eu não diria... Vamos devagar que eu vou mostrar já pra vocês. Já as câmeras ultra wide, essas câmeras aqui mais abertas, tem 8 megapixels nos dois, tá? 8 megapixels. E a câmera macro, os dois têm câmera macro, tá? Ó, aqui, foto, volta pra fotos. Você vem aqui, você consegue ativar a super macro, tá vendo aqui, ó? No Note 10 Pro, nós temos uma câmera super macro de 5 megapixels. Já no X3 Pro, nós temos uma câmera macro de 2 megapixels. O que quer dizer, né, que vai perder sim, quando o assunto, ó, é foto de coisa bem de pertinho, né, em termos de qualidade e tudo mais. Tá bom? Entendeu essa questão aí? Ei, Gesiel, mas tem mais câmera aí atrás, viu? Tô vendo, cada um tem 4. Pois é. A outra é só o sensor pro modo desfoque, né? O modo retrato aqui, que fica aí que é um sensorzinho de 2 megapixels nos dois. Já quando o assunto é a câmera frontal, aí existe uma diferencinha. Por quê? O X3 Pro, ele tem uma câmera frontal de 20 megapixels. Já o Note 10 Pro tem uma câmera frontal de 16 megapixels. Aí você diz, eita, diacho, então vai perder, vai levar peia. Não diria tanto assim. O ideal é a gente colocar eles lado a lado, as imagens lado a lado, pra gente poder ter certeza. E agora vamos colocar as fotos lado a lado pra gente ver quem se saiu melhor nesse comparativo. E para aquela galera que vai dizer, Gesiel, por que tu não usou a Gcam, macho, para poder tirar umas fotos melhores e não sei o quê? Não, gente, o propósito aqui, a ideia é realmente comparar as câmeras nativas. Claro que se a gente instala o aplicativo da Gcam nos dois aparelhos, a gente vai ter fotos melhores, né? Mas como eu digo, a ideia não é essa. Vamos colocar aqui lado a lado, numa situação contra o sol, os dois, ó. Note 10, Note 10 Pro e X3 Pro aqui, ok? A gente consegue ver uma diferença aqui, olha só, de nitidez, a nitidez da imagem. O que é que eu posso dizer para vocês? Se você olha para a grama aqui, nós temos uma imagem mais nítida no X3 Pro. Já aqui no Note 10 Pro, nós temos uma imagem um pouco mais desfocada nessa região. Por quê? Porque a lente ela tem um desfoque natural.
né? Ela foca no objeto. Como ela é uma câmera grande, né? Ela consegue fazer esse efeito aqui, ó, natural na imagem, sem usar nenhum tipo de efeito retrato, modo retrato, essas coisas. Mas para ser bem sincero com vocês, eu confesso que eu gostei mais da imagem aqui, pelo menos do HDR do X3 Pro. Vê que tá menos estourado aqui, olha só. No Note 10 Pro temos uma imagem um pouco mais estourada aqui, onde o sol estava. Já se a gente pega a câmera grande angular, aquela câmera mais aberta, olha só o que acontece. Na verdade acontece algo muito parecido, né? O sol, né, um pouco mais estourado aqui do que aqui, tá vendo? Ó, o céu e tal. Só que eu já gostei mais assim, ó, pelo menos aqui no Gabriel, eu gostei mais dessa imagem aqui. Ela tá mais bonita e tem até um pouquinho mais de nitidez, ao meu ver. Já na câmera principal traseira com o modo retrato ativado, digamos assim, né? O efeito desfoque, você vê o seguinte, que temos uma imagem muito parecida, né? O céu estourou, né? O sol ali, ó, estourou nos dois aparelhos. O colorido do Note 10 Pro, ao meu ver, está um pouco melhor. São cores mais bonitas, mais saturadas. E o recorte funcionou muito bem nos dois, ó. Até aqui entre os braços, que geralmente os aparelhos erram bastante nessas regiões assim, os dois conseguiram fazer o modo desfoque. Eu gostei, claro que ele está muito forçado, está bem artificial, porque a intenção era poder perceber mesmo aonde ele enxergar, aonde deveria desfocar e aonde deveria focar. Então, os dois saiu muito bem aqui. Já no quesito câmera frontal contra o sol também, olha o que a gente tem aqui, gente. Se liga. Temos uma nitidez, ao meu ver, um pouquinho melhor no Note 10 Pro. Olha só, um pouquinho, dá para ver um pouquinho mais das rugas, tá vendo? Ó, aqui na testa e tal, no nariz. Mas é algo bem sutil, não dá nem para dizer, nossa, que diferença absurda. Realmente são duas imagens bem parecidas, a não ser pelo colorido, né? Você vê que, ó, tá muito mais verde aqui do que aqui. O X3 Pro puxou um pouquinho ali mais a saturação. Já na mesma situação com o modo retrato, olha o que acontece. Temos um céu totalmente estourado. A Xiaomi, infelizmente, tem esse problema de quando você ativa o modo retrato, ela estourar bastante o céu, mas o efeito, né, o desfoque, ao meu ver, ficou muito bom. Ela acertou muito bem, ó, aqui no recorte do cabelo e tal. Você vê que os aparelhos estão evoluindo demais, cara, conseguindo trazer resultados muito, muito bons. Mais uma vez eu repito, se a gente tivesse diminuído o desfoque, né, tinha ficado mais natural, tinha ficado uma foto mais bonita. E aqui nessa situação, a favor do sol, olha só, podemos dizer que temos uma situação mas bem semelhante mesmo, né? Você consegue ver aqui e tal, ó, nitidez nos dois aparelhos, duas fotos realmente muito boas. E claro que tem o modo desfoque nessa situação, né? Uma situação mais favorável, né? A favor do sol. E olha aí, duas imagens realmente muito boas. E lembrando que tem várias outras fotos que eu tirei, tá, gente? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem conferir todas as fotos, tá? Mas deixa eu mostrar só essas duas aqui, porque realmente ficou incrível, cara. Essa foto aqui, incrível. Eu coloquei no modo manual, os dois aparelhos têm modo manual, então você consegue definir o foco ali exatamente onde você quer. E eu consegui fazer esse foco, ó, nessa bagezinha aqui, né? Nas sementes aqui do pé de capim. E olha isso, gente, ficou realmente sensacional essa imagem aqui, ó. Esse desfoque é natural, tá, gente? Ela é bem natural mesmo, não ativei o modo retrato, o modo desfoque. É o desfoque natural da lente. Quando você aproxima de um objeto, automaticamente o fundo fica mais desfocado. Então é isso que a gente tem. E para quem vai dizer, Jaziel, mas a foto do Note 10 Pro tá mais nítida, tá mais focada. Beleza, você vê que ela tá mais focada aqui, nessa região. Já o X3 Pro, você vê que o foco ele pegou mais aqui, tá vendo? Ó, mais no comecinho aqui, no talo, tá vendo? Aqui já tá um pouco mais desfocado. Então, se eu tivesse acertado o foco aqui, teríamos uma imagem muito parecida nos dois aparelhos. Inclusive, o céu, né, tá também um pouco parecido. E olha só, pessoal, para quem tá ansioso aí esperando para ver a qualidade de gravação de vídeo dos dois aparelhos, tá aqui o comparativo. Eu tô numa situação favorável, tá? Câmera frontal, lembrando, tá, gente? Em Full HD, que é o máximo que os dois suportam. Tô caminhando aqui a favor do sol. Só que agora a coisa vai mudar. Por quê? Porque eu vou ficar contra o sol. Olha só. Esse é o resultado que nós temos contra o sol.
né? O sol já está se pondo, mas é isso aí. Agora vamos ver como é que fica nas câmeras principais traseiras. Será que vai ter muita diferença? Vamos descobrir agora. Olha só, pessoal, agora com as câmeras principais traseiras em 4K. Olha aí, 4K, hein? E contra o sol também, olha o solzão lá atrás. E agora eu vou virar pra gente ver como é que fica a favor do sol, né? Quer dizer, o sol se escondeu agora, né? Tá ali de trás das nuvens. Mas e aí, gente? O que vocês estão achando da qualidade? Tem muita diferença entre eles ou nem tanto? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, viu? E a estabilização? E a captação de áudio? O que é que muda de um pro outro? Coloquem aí. E vamos testar também a Ultra Wide para ver como é que fica? Vamos? Paradinho aqui. Vou mudar para as câmeras mais abertas. Olha só, pessoal, agora com a câmera mais aberta, Ultra Wide, em Full HD. Não suporta 4K, nenhum dos dois. E aí, o que vocês estão achando? Enxergando muito mais, né? E a estabilização, e a nitidez, e tudo mais. E contra o sol, como é que será que fica? Hã? Vamos ver. Olha aí, esse é o resultado que a gente tem no que se diz respeito à gravação de vídeo. E aí, pessoal, o que vocês me dizem desse comparativo, hein? Tava esperando uma diferença maior, né? Tava, eu sei que tava, muita gente aí tava esperando. Mas eu gosto de botar lado a lado justamente para isso, para vocês dizer, ah, rapaz, então é essa a diferença, né? Ou então dizer, poxa, eu tava esperando uma diferença muito maior, basicamente a mesma coisa. Pois tá bom. Quer ver as fotos? Quer ver mais fotos? Tem link também na descrição. Ah, não, tá bom, Gisele, tá bom. Então, se tá bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!